do Senhor. A palavra de Deus, irmãos, e agora é o momento mais importante do culto, né? Vamos ouvir a voz de Deus falando ao nosso coração. Desta vez no livro de Gênesis, no último capítulo, capítulo 50. Irmãos, essa é a narrativa que mais fala ao meu coração de toda a Bíblia. É a história de Deus na vida de José no Egito, né? Capítulo 50, nós vamos meditar nos versículos 15 ao 21. Gênesis 50, 15 ao 21, diz assim a palavra do Senhor. Vendo os irmãos de José que seu pai já era morto, disseram: é o caso de José nos perseguir, nos retribuir certamente o mal todo o que lhe fizemos. Portanto, mandaram dizer a José: teu pai ordenou antes da sua morte, dizendo: assim direis a José: perdoa, pois, a transgressão de teus irmãos e o seu pecado, porque te fizeram mal. Agora, pois, te rogamos que perdoes a transgressão dos servos de Deus de teu pai. E José chorou enquanto lhe falavam. Depois vieram também seus irmãos, prostraram-se diante dele e disseram: eis-nos aqui por teus servos. Respondeu-lhe José: não temais, acaso estou eu em lugar de Deus? Vós, na verdade, intentaste o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como vedes agora que se conserve muita gente em vida. Não temais, pois eu vos sustentarei, a vós outros e a vossos filhos. Assim os consolou e lhe falou o coração. Amém. Vamos orar, irmãos. Senhor Deus, nós louvamos o teu nome, Senhor, por esse texto, essa história, por essa narrativa verídica, verdadeira, Deus, que o Senhor intencionalmente inspirou, Deus, Moisés, escrevendo esse livro, ele relata, Deus, essa narrativa. Muito obrigado porque tantos ensinamentos e princípios nós conseguimos tirar dela. E a minha oração, Deus, é que o Senhor edifique a sua igreja nesse momento. Deus, que tudo que for falado aqui seja para a honra e a glória do teu nome. Seja dado ao Senhor de forma verdadeira e digna, Senhor. Deus, fala ao coração dos teus servos. Abre a mente deles. Inculca, Senhor, neles essa palavra, Pai. Que eles venham a ser transformados pelo poder do teu Santo Espírito através da pregação da palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, esse texto fala muito ao meu coração, né? Era um sermão que eu já tinha pronto, já preguei várias vezes e toda a igreja que eu passo, eu quero sempre pregar esse sermão, sempre pegar esse texto, né? Não o sermão em si, né? Que sempre muda, sempre alguma coisa a gente acrescenta e tira, mas o texto em si, porque é um texto que Deus fala muito ao meu coração, não só ao meu, né? Ao coração do povo de Deus. Mas antes da gente adentrar no texto, eu queria trazer uma outra narrativa, uma outra história também verídica, né? De uma mulher que ela teve 9 filhos e a filha mais velha dessa mulher teve o primeiro filho, né? Era o primeiro neto daquela senhora, o primeiro filho. E há uns anos atrás, esse primeiro neto, né? O primeiro neto da igreja foi a pessoa da família, esse neto, a entrar numa igreja protestante. Não vou dizer que é protestante, é uma igreja evangélica, né? Nós temos algumas por aí. E aí ele entrou nessa igreja e começou a caminhar no evangelho, mesmo que seja uma igreja menos pura, vamos dizer assim, né? E começou a conhecer o evangelho. E nessa família ninguém tinha religião bem definida, na verdade era uma bagunça mesmo, era uma coisa... cada um fazia o que achava certo na sua vida, né? E aí aconteceu que muitos começaram a zombar desse primeiro neto, né? Ou desse primeiro filho da filha mais velha. E começaram a zombar, o pastor, né? Acho que talvez alguns já tenham passado por isso, né? Quando a gente, o pastor passando ali, ó, e fulano e tal, e aleluia, e dá aleluia, né? Pra gente zombando da nossa fé, ou da nossa crença, né? Eu já passei por isso também.
E aí, nos primeiros passos desse rapaz, ainda que engateando espiritualmente, ele ganha uma promoção no seu trabalho, né? E antes de entrar na igreja, ele tinha prometido aos amigos que quando se ganhasse essa promoção, se ele subisse, né? Se o salário dele aumentasse, ele disse: não, eu vou para um bar e aí eu vou pagar uma cerveja, uma cervejada com os amigos, quando essa promoção sair, né? E ele ainda muito começando na fé, ele: não, eu prometi, vou ter que pagar, mesmo que eu não beba. E aí foi para o bar, irmãos, junto com os amigos, e aí chegou lá, começou aquela comemoração, e eles entram numa confusão, e esse homem acaba baleado. O personagem principal desse texto, ele passa por muitos sofrimentos na vida dele também. Esse é José, né? Ele passa por muitos mal bocados, vamos dizer assim, né? É uma história, irmãos, que não começa no capítulo 50, né? Muito menos no capítulo 49, mas que começa no capítulo 37 de Gênesis e se estende até o último livro de Gênesis, ou seja, 13 capítulos falando da vida de um homem que era pecador, de fato, mas um homem que era totalmente temente ao Senhor, que preferia muitas vezes desapontar o mundo, quantas vezes fosse necessária, do que jamais desapontar a Deus. Esse homem, como eu falei, é José, do Egito. E no capítulo 37, no versículo 4, ele vai dizer que os irmãos odiavam José, por causa da preferência que Jacó tinha, né? Que o seu pai tinha por ele. No versículo 5, e o verbo odiar aqui entra mais uma vez. No versículo 4 vai dizer que os irmãos odiavam. No versículo 5, mais uma vez o verbo odiar entra em ação contra José. No versículo 8 também o verbo odiar entra em ação. E nos faz fazer uma ligação direta com João, né, escrevendo na sua primeira carta, no capítulo 3, versículo 15, que todo aquele que odeia o seu irmão, quebra o mandamento, é assassino. Então, se a gente terminasse aqui, irmãos, no capítulo 37, se a gente lesse só até esse pedacinho, e vendo que é uma coisa que acontece rotineiramente, né, os irmãos odiando a José, os irmãos odiando José, a Bíblia nos ensina o que esse odiar significa. E nós poderíamos ter uma noção do que aconteceria no futuro, né? Os irmãos querendo matar, né? Transformar o pensamento de odiar, o pensamento assassino, e colocar isso em ação na vida de José. E é isso que acontece, né? Eles querem matar José. Mas nós temos como saber, descobrir qual é o próximo passo dos irmãos. Uma tentativa de assassinato. Então seus irmãos, tomados pela inveja, decidem matar José. Mas Rúben, um dos seus irmãos, não deixa que tal assassinato acontecesse e decide colocá-lo numa cisterna, trazendo um contexto aqui, né, para a gente lembrar de toda a história. E aí, depois que eles colocam José numa cisterna, eles enxergam uma caravana comercial passando de longe e decidem tirar José da cisterna e vendem por 20 ciclos de prata aos ismaelitas. E daí em diante, irmãos, começa a grande jornada de José no Egito. Mas não demorou muito até que as tribulações voltassem a acontecer. Veja, ele vivia em paz com seus pais, com seus irmãos, e aí os irmãos tomaram de inveja, as tribulações começam a acontecer na vida de José, e aí ele ficava quase na cisterna, no fundo do poço, numa prisão, né, natural, vamos dizer assim. E agora, ele, quando se livra do assassinato, agora ele é vendido como escravo. E aí ele não tem culpa de nada disso, né? Nada foi culpa dele. E aí as tribulações voltam à vida de José, porque ainda nesse capítulo a esposa de Potifar pede para que José se deite com ela. Vocês lembram disso? Quem não lembra está convidado a ler de novo a história, começando do capítulo 37. E aí José, temente a Deus, rejeita o convite, porém deixa suas vestes, ele foge, mesmo que tenha demorado, né, a ponto dela tirar as vestes dele. E ele foge. Mas a mulher é muito sagaz, né? A mulher é muito sagaz, usa as vestes para acusar José de traição. E Potifar, tomado de ira, sem recolher os fatos, sem pensar muito. E aí José volta de novo à prisão, ao cárcere. Volta a ser preso. José volta à prisão. Mas mesmo aprisionado, o texto vai dizer: o Senhor era com José. Ele deu mercê perante o carcereiro. E ele fazia tudo quanto se devia fazer. Mesmo preso, José era livre para fazer o que ele achava certo e devia fazer. Um homem temente a Deus, na prisão, com liberdade, entre aspas, e fazer aquilo que ele achava certo.
Mesmo na dificuldade, ainda havia graça de Deus sobre a vida dele. E essa graça não era só derramada sobre ele, mas sobre todas as pessoas que estavam ao seu redor. Então José, irmãos, depois de muito sofrimento no Egito, ele achou mais graça diante de Faraó, né? A gente sabe que foi Deus que derramou ali. E aí, porque José desvenda os seus sonhos, né? Os sonhos de Faraó. E logo conquistou a confiança de Faraó, ficando como o braço direito de Faraó. A gente não vai entrar nos sonhos em si, né? Não vai demandar muito tempo. Mas um dos sonhos de Faraó, né, foi que ele desvendou, foi que iriam passar 7 anos de fartura, 7 anos de fome. E aí ele desvenda isso, José desvenda isso. E Faraó precisava de alguém que administrasse a colheita durante o tempo de fartura, para que no tempo de escassez não faltasse e eles não perecessem, né, diante do povo, e toda a cidade, né, todo o povo perecesse com fome. Então ele nomeia José como administrador do Egito. É você que vai dizer quantos grãos ou a quantidade de grãos que as pessoas vão levar para comer, para se alimentar, quanto elas podem tirar. Você que vai administrar. Os 7 anos de fartura vai juntar e os 7 anos de fome vocês vão conseguir sobreviver, não só no Egito, mas todos os necessitados. Então é isso o contexto, né? Que se passa na vida de José, na vida dos irmãos ali, né? De forma bem sintética. Irmãos, e hoje, necessariamente, a partir desse texto, eu queria tratar com vocês, depois de todo esse contexto, a providência de Deus. Não há como a gente falar de outra coisa nesse texto se não for de providência. A providência de Deus em tentar o bem em meio ao mal. A gente vai falar desses verbos, dessas coisas para a gente entender melhor. A primeira coisa que nós vemos, irmãos, está lá no versículo 15 ao versículo 18, que Deus, ele intenta o bem, ele dá o bem, ele derrama o bem em meio ao mal, através do perdão. Leiam comigo de novo os versículos 15 e 18, diz assim: vendo os irmãos de José que seu pai já era morto, disseram: é o caso de José nos perseguir, nos retribuir certamente o mal todo que lhe fizemos. Portanto mandaram dizer a José: teu pai ordenou antes da sua morte, dizendo: assim direis a José, perdoa, pois as transgressões de teus irmãos e o seu pecado, porque te fizeram mal. Agora, pois, te rogamos que perdoes as transgressões dos servos do Deus de teu pai. José chorou enquanto lhe falavam. Depois vieram também seus irmãos, prostraram-se diante dele e disseram: eis-nos aqui por teus servos. Irmãos, a primeira coisa que lemos no texto é que os irmãos de José duvidavam da atitude de misericórdia do próprio José. O temor toma conta do coração deles. Veja, isso é até explicável, né? Aqueles irmãos que traíram José, que odiaram José, colocaram no buraco, que venderam como escravo, eles não sabiam o que ia acontecer com José, ou seja, praticamente colocaram no corredor da morte. Agora há uma transformação ali, há uma reviravolta, e José passa de ser um escravo, depois de todas essas dificuldades que nós falamos, para ser o grande administrador do Egito, e todo o alimento estava na posse do Egito. E quem estava administrando agora é o irmão, a quem eles odiavam, ou aqueles que eles tinham odiado a ponto de querer assassiná-lo. E aí o que eles esperavam desse irmão? A única coisa que nos faz ficar vivos ainda é porque o nosso pai está vivo. E nosso irmão não mandaria nos matar porque Jacó, nosso pai, está vivo. Isso é a única coisa que impede que ele nos mate. Enquanto o seu pai vivia, o teólogo vai dizer que enquanto Jacó vivia, eles se julgavam seguros sobre a sombra do pai Jacó. Mas agora que ele estava morto, eles temiam o pior de José. Os irmãos de José achavam que o único motivo que o deixava vivo era a autoridade do pai. Eles usam esse argumento no texto, como nós lemos. Irmãos, uma consciência culpada expõe um homem a sustos constantes. Mesmo nas situações que não deveria temer, aquele que teme, aquele que deve alguma coisa, uma consciência que não consegue dormir tranquila, que se sente culpada, está alerta a todo tempo. Ele espera o mal de qualquer pessoa em qualquer momento, porque com certeza ele fez coisas ruins para que a consciência estivesse culpada.
Era o caso dos irmãos de José. Eles viviam pisando em ovos. Eles achavam que a qualquer momento alguém podia invadir os quartos deles e matá-los. E quando Jacó morre, ele diz: agora chegou a nossa hora. Vivemos até aqui. Eles começam a pedir perdão. Deus, no capítulo 4 de Gênesis, depois de Caim matar o seu irmão, ele amaldiçoa Caim pelo sangue derramado. E na mesma hora, a consciência de Caim ataca. E ele replica a Deus e diz: eis que hoje me lança na face da terra, e da tua presença hei de esconder-me, serei fugitivo, errante pela terra. Quem comigo se encontrar me matará. Caim, além de mentir para Deus, em dizer a Deus que não sabia, né, onde estava Abel, quando foi perguntado a ele: cadê seu irmão? Não confessa o seu pecado. Não há um sinal sequer de arrependimento. Estava disposto a sofrer toda a consequência e o juízo de Deus, mesmo sendo físico ou espiritual. Muito diferente do nosso texto, segundo esse comentarista, Matthew Henry, né? Ele vai dizer que os irmãos de José se humilham diante dele, confessam o seu crime e imploram o seu perdão. Lembro-me salmista no Salmo 130, né? Ele diz assim: das profundezas clamo a ti, Senhor. Escuta, Senhor, a minha voz. Estejam abertos os teus ouvidos às minhas súplicas. Se observares, Senhor, iniquidades, quem, Senhor, subsistirá? Contigo, porém, está o perdão, para que te temam. Aguardo, Senhor, a minha alma aguardo, eu espero na sua palavra. A minha alma anseia pelo Senhor mais do que os guardas pelo romper da manhã, mais do que os guardas pelo romper da manhã. Espera Israel no Senhor, pois no Senhor há misericórdia dele e copiosa redenção. É ele quem redime a Israel de todas as suas iniquidades. José ali representava ou tipificava o próprio Jesus Cristo, irmãos. É nele que morava a copiosa misericórdia. José, ele derrama misericórdia sobre os seus irmãos. Mas os irmãos incrédulos tinham medo, temiam José. Não tinham certeza da transformação que José tinha passado, que o próprio Deus de Israel havia feito no seu coração. Mas ainda encontramos mais coisas interessantes nesse texto. No final do versículo 17, vejam lá, vai dizer que José chorava enquanto seus irmãos falavam com ele. Irmãos, e quando nós lemos esse versículo 17, em que os irmãos usam argumentos, né? Ah, mas veja só, o nosso pai pediu para que o Senhor, nosso irmão, conservasse a gente vivo, mesmo na morte dele. José olha para esses argumentos humanos e chora. Olha, talvez, ninguém sabe aqui, o texto não é claro se esses argumentos eram verdadeiros, se realmente Jacó tinha falado isso. Ou simplesmente eles inventaram isso para defender a própria vida. Mas o texto é enfático e diz que José chorava enquanto seus irmãos falavam com ele. E aí a gente lembra logo do profeta Jeremias, né? O profeta conhecido como o Chorão. O contexto de Lamentações, a destruição total de Jerusalém pelo exército babilônico. E enquanto Jerusalém ardia em chamas, Jeremias chorava desesperado, vendo o juízo de Deus ser derramado sobre a sua cidade, a cidade santa. Juízo de Deus aplicado ao seu povo por causa da descrença e da idolatria. A ponto do profeta dizer que os seus olhos não cessavam de chorar, ele não parava, ele via destruição e só via o mal. Eram lentes, eram olhos que só conseguiam ver o presente, só a destruição, mas não trabalhar de Deus na vida deles. Eles não descansam de chorar. Mas também me faz lembrar de outro personagem que, olhando para Jerusalém, para a idolatria e a descrença, também chorou, irmão. Jesus Cristo, o Filho de Deus, olha para a cidade santa e a cidade do seu povo, Jesus também chora. Jesus vê que a paz que o povo estava desfrutando não era uma paz que vinha de Deus, não era uma verdadeira paz. A incredulidade, a idolatria, mais uma vez, norteiam os valores do povo judeu. E Jesus chora, porque não estava destruída fisicamente, mas espiritualmente estava toda destruída. José agora olha para os seus irmãos, aqueles que, e preste atenção, iriam encabeçar as tribos de Israel.
Deus vai separar por tribos o seu povo, e esses filhos eram os cabeças. O nome das tribos ia ser pego, né, dos nomes dos filhos de Jacó. Eles eram os representantes do povo de Deus, os representantes da futura Jerusalém, aqueles em que as tribos de Deus iam tomar seus nomes. Eles pecaram, eles foram incrédulos, nos fazendo também, lembrando do contexto de Jeremias, de Jesus, aquele que nos perdoa de todos os pecados, e José chora, tipificando Jesus Cristo. As lágrimas de José, irmãos, eram de tristeza, por não acreditarem nele, na mudança que Deus havia feito no coração dele. Mas também, não só de tristeza, mas de ternura, pela submissão dos seus irmãos. Eles se prostram no versículo 18, diante dele. Eles se chegam aos seus irmãos pedindo misericórdia. Eles chegam ao seu irmão pedindo misericórdia. José perdoa os seus irmãos da tamanha traição e incredulidade para com a sua pessoa. Irmãos, diversas vezes somos parecidos com essa Jerusalém a quem Jesus chorou, cheia de pecado, onde a traição e a incredulidade tomam conta do nosso coração. Mas hoje no versículo 18, após o perdão de José para com seus irmãos, e eles se prostram diante dele e falam: eis-nos aqui por teus servos. Uma das primeiras consequências do perdão na nossa vida, irmãos, através de Jesus Cristo, é o desejo ardente do nosso coração de servi-lo. Servi-lo mais e mais, da melhor forma possível. Jesus Cristo, irmãos, ele foi chamado para servir. Ele foi encarnado como um homem. Ele foi à cruz nos servindo. Ele passou por humilhação, irmãos. Ele passou por coisas graves, como eu falei já da outra vez no outro sermão, né? Por frustrações. Ele passou por humilhação. Ele passou até por choro a ponto de sair sangue da sua pele. Porque forte era a pressão psicológica que estava havendo ali. E Deus o leva à cruz. E Jesus Cristo é tomado pelos nossos pecados. Deus, ele intenta o bem por meio do seu Filho, em meio ao mal do pecado humano, através do perdão. Houve perdão para os filhos de Deus. Perdão, irmãos, aqui é a palavra nesses primeiros versículos. Perdão é o que faz, é o que traz a ligação entre o povo de Deus. Perdão é aquilo que reconstrói aquilo que foi acabado muitas vezes há muitos anos atrás. Perdão é a palavra, irmãos, que não só liberta aquele que está sendo perdoado, mas aquele que liberou o perdão. Não há sentimento melhor, irmãos, de perdoarmos uma pessoa. Aquele fardo que muitas vezes a gente carregou por ano, por uma briga, por uma discussão, por uma discordância, por um orgulho, principalmente entre famílias ou dentro da igreja. Aquele fardo que a gente carregou, onde isso é liberado em Cristo Jesus, pedindo perdão ou liberando perdão, não há sentimento melhor. Parece que a gente tirou uma tonelada das nossas costas. O Senhor nos chama para perdoar, nos chama para quebrar o nosso orgulho e nos reconciliarmos com a pessoa que nós destruímos essa amizade ou esse relacionamento. Deus, ele no meio de todo esse mal, ele coloca o bem. Esse bem foi Jesus Cristo. O que Jesus Cristo veio fazer foi reconciliar-nos, liberar perdão de Deus para o seu povo. Ele nos chama a perdoar também, irmãos. Então, meditando nisso, na providência de Deus, em intentar o bem em meio ao mal, em primeiro lugar, irmãos, é perdão. Coloque isso na sua vida como algo primordial. Você deve perdoar. Mesmo que a outra pessoa não queira falar com você, mas perdoe no seu coração. Fale com ela, irmão. Mesmo que pareça presunçoso, você perdoa no seu coração. Mesmo que a pessoa ache que ela não estava errada, perdoe no seu coração. Esteja disposta a falar com ela, com essa pessoa.
Não deixe o orgulho, a soberba tomar conta desse coração pecaminoso, que é tão fácil ser contagiado por isso. Mas outra forma que Deus, Ele intenta o bem em meio ao mal, depois do perdão, é através da sua própria soberania. Vejam comigo lá os versículos 19 a 21. Respondeu José: não temais, acaso estou eu em lugar de Deus? Vós, na verdade, tentaste o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Não temais, pois eu vos sustentarei a vós outros e a vossos filhos. Assim o consolou e falou ao coração. Desde o começo da história de José, ele é acometido por dificuldades e por tribulações. Inveja dos irmãos, plano para assassinar, prisão injusta. Vemos o mal na vida de José como um ciclo vicioso que ora vem, ora sai, ora volta. Ele tinha todos os motivos humanos para murmurar na situação que ele estava vivendo. Por que Deus, o Senhor permitiu que meus irmãos não me vendessem? Por que o Senhor permitiu que ele não me colocasse no buraco? Eu não fiz nada, eles que tiveram inveja de mim. Por que, Senhor, eu estou vivendo como escravo aqui? E por quê? E por quê? Ele tinha todos os motivos humanos para murmurar da situação que ele vivia. Aquele homem que fazia parte da aliança de Deus, agora é tirado da sua terra, da sua cultura, dos seus costumes, do seu povo, da sua família, pela própria família, e vive uma vida miserável como prisioneiro. Mas mesmo assim, ele permanece firme na confiança da soberania de Deus, que está conduzindo tudo e a todos. Não temos exatamente o que o apóstolo Paulo pensou quando ele escreveu o capítulo 5 de Romanos, mas precisamente dos versículos 3 a 5, irmãos, há uma relação muito grande com essa história. Não podemos afirmar que o apóstolo Paulo estava pensando nessa narrativa de José, mas dos versículos 3 a 5, escutem, olha o que ele diz. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. O apóstolo Paulo disse exatamente aquilo que tinha passado na vida de José. A tribulação que José passou produziu nele perseverança. Ele perseverava em continuar, entendendo a soberania de Deus, que tudo que ele estava passando ali era plano de Deus. E essa perseverança fez produzir nele também experiência, porque cada tribulação que vinha, uma após a outra, ele já tinha mais experiência de como lidar com a situação. Talvez na primeira tribulação ele tenha ficado desesperado, mesmo confiando em Deus. Viu os problemas, ele ficou desesperado. E aí ele entendeu que Deus era soberano sobre tudo aquilo ali. E aí causou perseverança na vida dele. E aí ele já teve experiência com aquela tribulação. E a próxima tribulação, irmãos, ele já não vai estar tão desesperado. Já tem experiência. E aí vai chegando, vai passando, vai ter uma hora que ele vai se dar muito bem dentro da prisão, se relacionando bem com as pessoas e pregando o Evangelho. Porque o texto vai dizer que ele tinha liberdade para falar dentro da prisão. Ele perseverava em obediência a Deus. Ele aprende com as circunstâncias difíceis. Ele usa a experiência para as dificuldades futuras. Mas, irmão, sabe qual é o problema das nossas vidas? É que o nosso coração, talvez uma das maiores características do nosso coração é que ele tem amnésia. Nós somos rápidos em esquecer o que Deus fez por nós. E por isso que não causa na nossa vida experiência para a próxima tribulação. Nós pedimos tanto uma coisa a Deus, e quando Ele resolve dar, e nós nos alegramos e agradecemos, irmãos, mas na outra semana a gente já não lembra mais do que aquilo, ou pedir para aquela tribulação passar, ou para Ele nos dar alguma coisa que a gente precisava, a gente já esquece. E aí vem a dúvida ao nosso coração, a tribulação, o desespero. Que façamos como o apóstolo Paulo, que façamos como José, que todas essas coisas difíceis que vêm à nossa vida causem em nós, irmãos, perseverança e experiência. Tratar a próxima e a próxima e a próxima, que o Senhor Jesus promete, é uma promessa. Nós teremos aflições. Isso faz com que o nosso coração, irmãos, se encha de esperança,
Esperança que Deus tem um propósito para as nossas vidas. E nessa soberania, através da sua providência, Deus vai intervir na nossa vida no momento certo. Deus vai nos dar aquilo que Ele acha que é o melhor para nós. Ele acha não, porque Ele tem a certeza que é o melhor para nós. Quem achamos somos nós, né? Isso é provado, irmãos, quando nós lemos o versículo 20. Veja lá comigo. Vós, na verdade, intentaste o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem. E aqui é o ápice da narrativa. Aqui é o clímax, né? É o ponto central. No capítulo, todos os textos, desde o capítulo 37 até o capítulo 50, toda essa história de José, dos irmãos de Jacó, Israel e Egito, toda essa história, irmãos, ela é contada, ela é narrada somente para esse versículo aqui, ou para esse e o próximo, né? Tudo isso, tudo vai se construindo, as coisas vão caminhando para chegar nesses dois últimos versículos, que vai ser o porquê disso tudo que José passou e que o povo passou. Todo filme ele tem um clímax, né? Ele tem um ponto em que nós entendemos, no final do filme nós entendemos tudo aquilo, né? Toda aquela trama. Aqui também não é diferente, irmãos, é uma narrativa histórica. E o final da trama é aqui no versículo 20, no versículo 21. É o ápice. É aqui que a gente entende o porquê dessas coisas acontecerem. Todas as coisas vão corroborar para esse final. Ele é o resumo da ação de Deus. Eu me lembro, irmãos, que teve um pastor que ele fez uma enquete no Instagram, né? Que ele colocou assim: qual é o seu personagem principal da Bíblia, do Antigo Testamento? Aí tem lá várias opções do povo dizendo: o personagem principal é esse, aquilo. E aí eu pensei logo José, né? Porque é a história que eu mais gosto. Mas aí, irmãos, eu disse: rapaz, nenhum personagem desse é o principal. Não tem como eu dizer que Davi José é o personagem que eu mais gosto, que é o principal. Porque, irmãos, nada disso foi José que fez. Nada disso partiu da sabedoria dele, da inteligência dele, dos planos dele. Nada disso, irmãos. É Deus conduzindo tudo isso. Interessante, irmãos, porque a nossa vida lá no Recife, né, no seminário, foi muito intrigante, né? Porque quando eu me mudei lá para Recife, o seminário ele está num bairro que é um dos bairros nobres lá de Recife. Então você morar num apartamento lá, numa casa lá, é absurdamente caro. Absurdamente caro. E lá tem apartamentos do próprio seminário para casados, que é bem barato. Para você ter uma noção lá, o apartamento do seminário custa R$550 por mês. Um apartamento mais furreca, perto lá, é R$1.500, mais ou menos. Mais fraquinho assim. Parece uma cadeia lá. É esse daí, custa R$1.500. Então é absurdamente caro. E quando eu fui pra lá, eu fui sozinho, Carol ainda estava se mudando, né, por causa do emprego que ainda está em Maceió. E eu fui sozinho e insistia com o diretor: eu preciso de um apartamento, está lotado, mas o senhor tem que ver aí alguma forma, assim que sair alguém, o senhor tem que me colocar, porque eu não vou ter condições de pagar um apartamento, né, fora daqui, minha esposa vai vir para cá, o custo é alto. E a resposta sempre foi a mesma, meu diretor: está lotado e não tem previsão. Está lotado e não tem previsão. Irmãos, isso foi enchendo meu coração de uma angústia. Eu sabia que Carol estava indo para lá, que ia chegar, já estava chegando perto do final do ano, não aguentava mais, né? Tava aquela angústia no meu coração. O trabalho que eu estava lá em Recife, que não era em Recife, era em Paulista, né? Tinha previsão para acabar, eles me chamaram para ficar só um ano lá, enquanto o outro missionário não ia. E essas coisas iam tomando conta do meu coração ao mesmo tempo, né? E muitas vezes veio a incredulidade ao meu coração: como é que vai ser? Como é que as coisas vão acontecer? Incredulidade na provisão de Deus, querendo arrumar resoluções, né? Resolver de forma humana e, enfim. Mas a fidelidade do Senhor, irmão, foi muito maior do que tudo isso. Muito maior, inclusive, do que a minha incredulidade.
Deus nos abriu uma porta para uma outra igreja, através da vida do Danilo Sávio. E o Senhor abriu a porta e lá a gente não ia pagar nem aluguel, nem energia, nem água. Até o gás de cozinha eles compravam. Eu só precisava comprar comida. Depois foi oferecido a minha esposa um emprego lá na escola em que o pastor era dono. Irmãos, a gente não entende os planos de Deus na nossa vida. Talvez se eu conseguisse o apartamento, aquela casa não teria sido me oferecida. E eu estava pagando aluguel, em vez de estar lá sem pagar nada, né? Enfim. O que eu quero dizer aqui, irmãos, é que esses problemas que vem na nossa vida, que a gente acha que não tem solução e não tem como se resolver, Deus, ele nada sai do controle dele. No momento certo, irmão, as coisas vão se encaixando de um jeito que você só entende que é milagre de Deus nas nossas vidas. E as coisas vão se encaixando, irmãos. E Deus nunca nos deixou faltar nada. Nada jamais. Ele é o grande sustentador das nossas vidas. Essa experiência, meu irmão, me trouxe esperança, perseverança. Pois aquele que havia me chamado há de me sustentar, há de sustentar a minha família. Mais uma vez ele me mostra como o grande sustentador de todas as coisas, o provedor de todas as coisas. E não é diferente comigo, não é diferente com vocês não, irmãos. Eu não sou mais especial que vocês em nada. Deus é um Deus que não muda. Ele é vivo. Mas olhando para esse texto, irmãos, ainda, a outra coisa que me chama a atenção é esse verbo intentar. Veja lá no versículo 20. Na verdade, intentaste. A tradução da Bíblia, mais na frente, né, vai dizer assim, tornou, né? Tornou. Você vê lá no versículo 20. Vós, na verdade, intentaste o mal contra mim, porém Deus tornou em bem, né? Parece que Deus, ele reagiu a uma ação, né? Os homens intentaram mal e Deus usou esse mal e tornou em bem. Mas essa não é a melhor tradução. Deus, ele não reage às nossas atitudes. Ele não é um Deus passivo, que espera. Ele não é um Deus que se condiciona. Ele não depende da gente. Ele não é um Deus que se surpreende. E a melhor tradução, irmãos, ali não é tornar, né? O texto literal ficaria assim: vós, na verdade, intentaste o mal contra mim, porém Deus intentou o bem, ou intentou em bem, para fazer como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Veja como muda, né? O pastor Paulo Brasil, ele pregando sobre esse texto, ele vai dizer que as palavras no original são as mesmas. Não existe esse tornar. O tornar é exatamente essa questão de que Deus se condiciona, né? Deus, ele age de acordo com o que você age. Mas não, irmãos, Deus, ele está muito antes de tudo isso. Os planos de Deus não mudam. O próprio texto nos dá a resposta, irmãos. Veja lá, acompanhe comigo o versículo 20. Para fazer como se conserve muita gente em vida. Se você acha que Deus ele está calado diante do seu problema, diante do mal que está ocorrendo sobre a sua vida, entenda que Ele mesmo permitiu que esse mal acontecesse. E se Ele permitiu, irmãos, que é um propósito, e aí Ele usa esse mal para mostrar a sua glória do bem que Ele intenta a sua vida. E uma das perguntas, né, mais difíceis de responder da Bíblia é dizer, se Deus, ele conhece o antes, o presente, né? O passado, o futuro, o passado, o presente e o futuro. Se ele mesmo predestina todas as coisas, por que ele deixou que Adão e Eva comessem do fruto? Isso é difícil para responder. Por que ele permitiu que Adão e Eva comessem do fruto? Se ele sabia que com isso viria o pecado. Porque a nossa mente pecaminosa, né? Quer ser melhor do que Deus. Ele diz, se eu fosse Deus, né? Eu não deixaria Adão e Eva pecar e a gente viria no céu. E o pastor respondendo a isso, ele diz assim, e foi para mim foi a resposta que mais se aproxima da verdade, né? Deus fez isso tudo acontecer para que o bem fosse exaltado. Veja, você dá muito mais valor ao bem quando você passa pelo mal.
Você glorifica muito mais a Deus quando você está na dificuldade do que na bonança. Você procura muito mais o Senhor quando você está na dificuldade, na tribulação, do que quando você está com tudo em paz, né, vamos dizer assim, e sossegado na sua vida. Isso tudo culmina na glória de Deus. Todas as coisas acontecem para a glória dele. Deus não tem nada que ele faça que seja surpresa, nada que a gente faça vai surpreender a Deus. Deus tem os planos dele e há de ser cumprido. E ele promete amar todos os filhos de Deus, todos os seus filhos, todas as coisas, pois todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Deus, ele fez José passar por tudo isso, irmãos, pela prisão, pelo cárcere, pela tentativa de assassinato, pela humilhação. Deus fez com que José passasse e sofresse todos esses horrores. Deus moeu a vida de José, assim como uma cana, com as próprias mãos, assim como ele fez com Jesus Cristo. Mas muito, irmãos, sofreu horrores, para que através dele muitas pessoas não perecessem. Deus usou um homem para que muitos fossem salvos. Deus, entre aspas, moeu a vida de um homem, passou muitos anos com dificuldades, preso, humilhado, quase morto, colocado num buraco, vendido como escravo, para que muitos outros que não passaram por isso pudessem viver. Não há como ler, irmãos, essa narrativa, não há como ler esses versículos e não lembrar do nosso Salvador. O profeta Isaías, falando sobre o Messias sofredor, e ele diz: todos nós andávamos desgarrados como ovelha, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca, como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Por juízo opressor foi arrebatado, e de sua linhagem, que nele cogitou, porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo, foi ele ferido. Designaram-lhe a sepultura como os perversos, mas como o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou na sua boca. Todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o despojo, porquanto o meu servo justo, com seu conhecimento, justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso eu lhe darei muitos como a sua parte, e como os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte. Foi contado como os transgressores, contudo levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Irmãos, assim como Jesus, bem parecido como Jesus, José foi traído, mas José foi traído pelos seus irmãos. Assim como Jesus, José perdoou os seus. Assim como Jesus, José prometeu sustentá-los. E não só isso, acompanhe no versículo 21. Não temais, pois eu vos sustentarei, a vós outros e a vossas filhas. Assim os consolou e lhe falou o coração. José, a todo tempo, ele aponta para Jesus Cristo como aquele que foi humilhado, mas foi humilhado por muitos, não só por muitos, mas pelos seus. Foi negado, aquele que foi traído pelos seus. Jesus Cristo, ele passou por tudo de horrível na vida dele, desde traição até morte, sem ter nele dolo algum, para que muita gente se conservasse em vida. Não tem como nós lermos esse versículo 20 e esse versículo 21 e lembrar do nosso Salvador. Não é uma mera coincidência, não é algo que a gente faz uma ligação, mas não, intencionalmente Deus coloca isso aqui, coloca essa narrativa e esse final, esse ápice, para mostrar que há um Salvador, diferente de José, pois esse é perfeito, sem mácula, sem pecado, que passou horrores, mas se conservasse
gente como eu e como você em vida. José aponta para Cristo em todos os sentidos. Mas José promete não só isso, irmãos. Jesus não promete não só isso, mas assim como José promete sustentar o seu povo e consolar o seu povo, consolar o seu coração. Jesus é o nosso sustentador e o nosso consolador. Veja que obra magnífica de Jesus Cristo. Que obra perfeita. Bom, diante disso e aplicando a nossa vida, a primeira coisa que nós vemos é que nós devemos perdoar. É que o nosso coração deve se encher de perdão quando olhamos para o perdão que Jesus Cristo derramou sobre a nossa vida. Não cabe, irmão, no nosso coração essa angústia de sentir no coração por causa que a soberba não deixa que a gente coloque o nosso braço a torcer, né? A nossa jactância, a nossa vontade de ser superior e não liberar perdão para a pessoa que precisa de perdão. Ou de ser humilde o suficiente para pedir perdão por alguém que a gente magoou. Também, irmãos, não devemos devolver o mal com o bem. Não devemos, quer dizer, ao contrário, devemos devolver o mal com o bem. Diferente que, aparentemente, os irmãos de José acreditaram que José ia devolver o mal com o mal, né? Eles pensavam que José ia matá-los porque eles queriam assassinar José. Mas José, apontando para Jesus Cristo, os perdoa. Não é porque uma pessoa fez mal à sua vida, irmãos. Você deve devolver com mal. Pelo contrário, reflita Jesus Cristo na sua vida. Faça diferente. Devolva aquele mal com o bem. A pessoa se constrange, irmãos. Já pensou em tratar? Não sei se os irmãos já fizeram isso. Já tratou alguém bem, uma pessoa que lhe tratou mal? Faça essa experiência. E quando alguém nos trata mal, muitas vezes a gente nem fala nada, só sai, né? Mas tente tratar bem uma pessoa que lhe tratou mal. Aquela que lhe tratou mal fica constrangida. É o que Jesus Cristo faz no nosso coração. Não há espaço, irmãos, no nosso coração para rancor, para soberba, há espaço para perdão, e nós temos que ter tomado disso, olhando para o consumador da nossa fé, Jesus Cristo, aquele que nos perdoa. Devemos perdoar, sim, devemos confiar na soberania de Deus. É Ele que nos sustenta, é Ele que nos conserva em vida. Olhamos para as circunstâncias, irmãos, olhamos para as dificuldades e logo a murmuração vem ao nosso coração, os porquês, né, de Deus vem ao nosso coração e tentamos resolver a situação com a nossa força, com a nossa sabedoria, com o nosso braço forte, com a nossa inteligência, com a nossa capacidade. E por último, quando nós não conseguimos resolver com essas coisas, o que a gente faz? A gente se ajoelha e ora a Deus e diz: Senhor, eu não estou conseguindo resolver, resolve. Na verdade, a primeira coisa que nós deveríamos fazer é nos comunicar com o Senhor, dizer: Senhor, diante do Senhor está esse problema, me ajuda a resolver. Lembre, irmãos, que Cristo é o nosso sustentador, que é o nosso consolador. O desespero vai bater, irmãos, na vida de vocês, ainda muitas e muitas vezes. Vai bater na nossa porta o tempo todo. Mas nós temos que ter em mente que aquele que nos salvou é o mesmo que nos sustenta, é o mesmo que conserva a nossa vida, é o mesmo que nos consola com o seu doce amor. Que Ele possa ser a primeira fonte a nós recorrermos a Ele todo o tempo. Em nome de Jesus, que isso inunde o nosso coração, irmãos. Aquele homem que foi baleado, aquele homem que foi baleado porque iria comemorar com os amigos num bar, estava adentrando no Evangelho, conhecendo o Evangelho, tomando aquele leitinho espiritual. Logo após alguns minutos, irmãos, ele chegou a falecer. E no culto fúnebre, né, no seu enterro, o pastor daquela igreja que ele estava frequentando fez questão de ir lá e celebrar o culto fúnebre. E no final, irmãos, ele fez um convite a todos os familiares, dizendo: ó, esse rapaz, Milton, o nome dele, era o meu primo mais velho. Ele ia dizer: ó, Milton estava começando a vir à igreja.
E ele ficaria muito feliz se a família dele conhecesse a igreja que ele estava frequentando. Irmãos, passou-se domingo, foi uma parte da família, passou-se outro domingo, foi outra parte da família, e quando pensa que não, a família estava toda na igreja. Hoje, muitos da minha família conheceram Jesus Cristo, porque uma pessoa teve que morrer. Até os desastres da nossa vida, irmãos, há um propósito maior para a glória de Deus. Nós vamos confiar eternamente no nosso Salvador, e que todas as coisas que Ele faz é boa, é perfeita e agradável para as nossas vidas. Em nome de Jesus. Vamos orar, irmãos. Vamos ficar de pé? Vamos orar. Senhor glorioso, de toda providência, de todo amor, de todo cuidado, aquele que criou todas as coisas e aquele que salvou, Deus, os seus filhos, aquele que sustenta todas as coisas desde o início e até o fim. Deus, é nesse Deus, é no Senhor que nós cremos e agradecemos, portanto, por tão privilégio que o Senhor nos dá de nos escolher, não porque viu em nós alguma característica, Deus, que nos chamasse a atenção, mas pela exclusiva obra do seu Filho, Jesus Cristo, que nos salvou, Senhor. Deus, coloca no nosso coração o perdão, assim como o Senhor nos perdoou. Coloca a vontade de liberar o perdão e também de deixar ser perdoado. Deus, que nós possamos confiar cada vez mais na Tua soberania, nos Teus planos, e entender que nada foge do Teu controle. Tudo está debaixo das Suas mãos. Que possamos confiar inteiramente no Senhor, na obra de Jesus Cristo. Que possamos viver uma vida em paz, porque não são as circunstâncias nem as dificuldades que devem arrancar a nossa paz, mas pelo contrário, confirmar que o Senhor está conosco. Então, Senhor, coloca no nosso coração esse desejo, em nome de Jesus Cristo. Amém.